Adoro! Salve, meus beleza, sejam bem-vindos ao canal. Bora para mais um vídeo que foi mandado aqui para mim, dessa vez é lá do Batcaverna, falando sobre Ben 10. No caso, finalmente começou Ben 10, novo reboot, história completa. Tá? Eu estarei vendo esse vídeo aqui daquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E além do clássico e do Supremacia e do Força Alienígena, eu não vi mais nada de Ben 10. Então estarei acompanhando com vocês agora a respeito desse aqui, beleza? Com certeza! Deixa lá, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E Reites, a poderosa Black Shark, a sua forma definitiva está aqui. Para você beijar à vontade, continue me dando visualizações e aproveita. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre na área! Fala galera, Vamos lá. aqui é o Gabriel e hoje é dia de vídeo especial. Isso porque saiu finalmente o novo reboot do Ben 10. Eu estou falando da nova HQ do Ben 10, publicada pela Dynamite. Essa nova história promete trazer elementos mais sérios, uma espécie de Ben 10 mais maduro. E assim como no desenho clássico, o reboot é escrito pela equipe Man of Action e ilustrada por Robert Carey. E no vídeo de hoje vamos contar a história completa dessa primeira edição, como prometemos quando saiu o vídeo do anúncio desse reboot há alguns meses. Então já vai deixando aí o seu Ben 10 like, Ben 10 comentário, isso daqui ajuda demais o canal, até porque fazer esse tipo de vídeo no dia que a HQ sai dá muito trabalho, hein gente? Dito isso, agora sim, bora pra abertura. Bora lá. Só antes da gente começar a falar da história da HQ, eu acho que vale muito a pena comentarmos um pouco a capa. Essa daqui é a capa principal, e temos vários designs dos aliens que vão aparecer na história. Temos o Chama, o XLR-8, o Massa Cinzenta, Bola de Canhão, Insectoide, Ultra T, Diamante, Overflow e Cipó Selvagem. E não esquecendo o Quatro Braços. Quatro braços. E chama a atenção que o Fantasmático não faz parte da formação original dos 10 aliens. Esse é um indício que várias coisas desse reboot serão diferentes em relação ao desenho original. E agora sim que a gente passou pelos aliens, vamos para a história. A HQ inicia no espaço. Vilgax, na sua nave espacial, conta que chegou a hora. O alienígena já conquistou diversos mundos e se questiona se existe alguém que possa detê-lo. Ou talvez até mesmo uma arma. Ele ficou sabendo que há sim uma arma, mas logo esse dispositivo será dele. Caraca, É olha nisso o que trapézio vemos descendente. que uma espécie de meteorito se aproxima da Terra. E falando nela, cortamos para a Terra, onde um jovem Ben Tennyson está curtindo as férias. Ou melhor, tentando curtir as férias. O Ben reclama como o mundo é injusto, porque ele simplesmente não consegue uma figurinha dourada do samurai sumô. A sua prima, Gwen, comenta como é triste que ele goste tanto dessas cartas inúteis. O que, por sua vez, Ben argumenta que gostar de livros de conspirações alienígenas é ainda pior. E eles são interrompidos pelo Vomax, porque eles estão em férias e precisam se divertir e não brigar. E finalmente vemos o trio curtindo um marshmallow no meio da floresta. Os primos continuam a... Pô, esse tio aqui, ele tá bem... Ele não tá gordinho, né? Que na série original ele é meio gordinho e tudo mais. Aqui ele já tá meio troncudão, tá parecendo um armário aqui, tá ligado? Agora os dois aqui já lembram um pouco os personagens, né, do clássico. Mas tá maneiro o design até. se cutucar. E Max lembra que se eles acordarem cedo, vão poder chegar no Monte Rushmore amanhã. E isso poderia animar mais o Ben. Mas ele tá chateado porque não pode usar o celular ou o Google na viagem. E aqui já entra uma das grandes diferenças em relação ao desenho original. Eles estão nos dias atuais. Tem Google, tem internet e tudo mais. E a Gwen provoca novamente o Ben. Vomax explica que a regra de sem celulares não é punição, e sim para eles aproveitarem a viagem sem ficarem grudados numa tela. O Ben não aguenta essa atitude da Gwen de sempre querer agradar o vô, o que leva a mais uma discussão entre os dois. Vai ser assim por 3 meses, e o Vomax vai ter que aguentar e impedir que a dupla se mate no meio do caminho.
Só que o garoto fala que tá tranquilo. Ele tem o seu passatempo, que são as cartas. E a Gwen, os livros alienígenas. É então que a Gwendolyn joga pesado e diz que os pais do Ben estão usando essa viagem para se livrar do garoto por 3 meses. E isso irrita o Ben, que sai chutando tudo e vai para a floresta ficar sozinho. E bem, até o momento, Uma criança. a história é bem parecida. É, bem com o que parecida, acontece real. no desenho original. Mas é agora que a gente vai começar a ver algumas diferenças. O Vamos lá, Vomax paz. tenta impedi-lo de sair, só que sem sucesso. Enquanto isso, uma base militar detecta que algo está se aproximando da atmosfera. Os sensores não conseguem analisar o que é exatamente. A única coisa que eles sabem é que o objeto vai cair na Terra. Voltamos pro Ben. É diferente mesmo, essa Admite parte eu não que lembro disso talvez não. tenha se perdido na floresta. Então, algo chama a sua atenção. É o tal do objeto, que finalmente bate em terra firme. O impacto arremessa o jovem Tennyson para longe. E mesmo machucado, a curiosidade fala mais alto, e o garoto se aproxima da luz verde. Ele acha tudo isso estranho, e quando pensa que é melhor chamar o seu avô, algo gruda no seu pulso. E esse objeto vai ganhando uma forma de relógio. O Ben tenta removê-lo, mas não consegue. E para piorar, o Ben não está sozinho. Um verdadeiro exército está na floresta essa parte é à diferente. procura do objeto que caiu. É diferente. O general diferente. comenta que não vai arredar o pé enquanto não acharem o tal do meteorito. Já o Vomax saiu à procura do seu neto. A fumaça verde chama sua atenção. Ou seja, lá se vai a chance de ter paz no verão. Quanto a Gwen, ela ficou no trailer lendo seu livro alienígena. De volta ao Ben, ele tenta de todas as formas tirar o relógio do seu pulso, quando se encontra simplesmente com um urso cibernético. Ok, Ô, louco, meu. isso eu não lembro do episódio original. E essa é outra diferença em relação ao desenho, né? Porque a parte do exército não tinha e o urso cibernético também não. Também não. O Ben tenta se afastar do urso. E do nada, o seu relógio começa a brilhar, como se sentisse o perigo. O urso se aproxima de forma perigosa, atraído por essa luz. E o nosso herói tenta apagar a luz do relógio, mas ao tocar no centro, se vê envolvido por uma luz verde. É aqui que acontece a sua primeira transformação. Ben vira 4 braços e logo percebe Na animação clássica ele se transforma no chama e ele bota até fogo na floresta. que está mais poderoso. Após chamar o urso de Freddy, que é uma referência à franquia Five Nights at Ô, Freddy's, louco. uma luta se inicia. E além disso, esse urso parece fazer uma referência ao personagem Cyborg, que apareceu no reboot de 2016 do Ben 10. 4 braços é bem poderoso e consegue levantar o urso. Só que isso só irrita ainda mais o animal ciborgue. É então que Ben decide lutar para valer. E infelizmente, o tempo da sua transformação acaba bem na Ô, hora. louco. Na sua forma humana, Ben desvia da patada do urso e começa a fugir enquanto aperta desesperadamente no seu relógio. Ele desvia de mais um golpe e finalmente o relógio volta a operar. É hora de virar herói. E quem aparece é o Agora o Chama, Chama. que tem um visual muito maneiro nessa HQ, né? Novamente, Ben fica confuso, porque antes era um alien 4 braços, e agora ele é feito de fogo. O urso o ataca, e como Ben não sabe controlar suas chamas, acaba atacando com tudo. O golpe atinge o urso em cheio, que decide fugir. E o Ben sabe como isso é perigoso, especialmente na floresta. Ele lembra que o exército está por perto e sai dali. Falando nos soldados, eles viram um clarão mais à frente e decidem avançar. Quando chegam no local, encontram labaredas de fogo e, sem dúvida, alguma coisa aconteceu ali. Por isso, um soldado contacta o general e responsável pela operação. O seu nome é General Rossum e ele deixa claro que a situação é bem complexa. Mas quando eles encontrarem o que quer que seja, é para neutralizá-lo. E com isso, voltamos para Gwen. A jovem está tentando ligar para o seu avô, preocupada, mas o mesmo não atende. O Max segue no meio da floresta, atrás do Ben. Ele diz que esperava que algo desse tipo acontecesse, só que não tão cedo. Então, no espaço, na nave de Vilgax, um alerta é emitido. Os seus servos encontram traços da energia Omni. Finalmente, diz o alien verde. E o que vocês acharam aí do visual do Vilgax?
confesso que no desenho a apresentação dele é bem mais legal, com o Vilgax no tubo e tudo mais. Ele é muito maneiro. Eles vão rastrear o sinal. E Vilgax não tá ruim, mas no espera desenho é melhor, encontrar realmente. resistência de nenhum primitivo que possa vir a usar a arma. Até porque esses primitivos não vão ter ideia de como usá-la. Ela é a chave para controlar o universo. E é aqui que termina essa primeira edição da HQ do Ben 10. E poxa, eu acho que por ser a primeira edição, eles poderiam ter colocado mais páginas. Cara, eu acho que eu li essa HQ em 10 minutos. Os designs do Quatro Braços e do Chama, eu achei que ficaram incríveis. Vale a pena lembrar que quando a HQ foi anunciada e a gente teve as prévias, o pessoal criticou bastante a ilustração. Acho que dá pra jogar um pouco melhor e realmente a ilustração tá estranha. Especialmente assim, dos humanos. Os aliens estão de boas, assim, eu acho que tá combinando, tá legal. Mas entre os humanos, especialmente a Gwen, não ficou legal. Quer dizer, olha essa Gwen aqui. Vocês acham que tá ruim? Agora, quanto ao resto do quadrinho, é realmente difícil de julgar essa história, porque tem tão pouca história aqui nessa primeira edição, que é até injusto dizer qualquer coisa, sabe? Pô, eles poderiam pelo menos ter tentado adaptar o primeiro episódio inteiro, né? Sim. Mas a sensação é que teve metade de um episódio nessa primeira edição. Sim. Mas sim, teve algumas diferenças em relação ao desenho original. A parte do exército, a parte do urso, a transformação do Quatro Braços não acontece no primeiro episódio. Eu acho que isso é bom, até para dar um sinal de que, a história vai ser diferente do desenho. Tem o Vilgax e tal, tem a questão de descobrir os aliens aos poucos, mas a história deve ser diferente. E eu tô empolgado ainda para ver esse reboot aí, pelo menos a segunda edição. Eu espero que essa HQ faça sucesso, porque pode acabar viabilizando outras HQs, né, de franquias do Cartoon Network, do Laboratório do Dexter e do Samurai Jack. Acho que esses dois funcionariam muito bem numa HQ, sabe? Sim. Gostaria muito de ver isso. Esse é um da hora. outro motivo que eu tô torcendo pro sucesso. Mas é isso que temos para comentar nessa primeira edição de Ben 10. Por favor, comentem, compartilhem com um amigo, façam esse vídeo bombar, porque daí a gente vai conseguir fazer a segunda edição, já que eu não tenho ideia se esse vídeo vai fazer view, mas eu confio no poder da franquia do Ben 10. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final, eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! E esse foi o vídeo falando da primeira edição. Bom, gente, tá aí, gente. Esse daí foi o Batcaverna trazendo pra nós sobre a primeira edição aqui do Ben 10. O reboot, né, que tá sendo lançado. E olha, eu achei interessante pra caraca, tá? Esse estilo mangá, assim, ficou bem da hora, mano. Ficou muito legal, a HQ no caso, né? Eu gostei pra caraca da história aqui, apesar de realmente, como ele falou, ter a sensação de ser como uma metade de um primeiro episódio do clássico que a gente conhece. Poderia realmente ter tido mais páginas pra poder fazer pelo menos o primeiro episódio ali, mas só que de forma diferente. Não sei se eles estão querendo fazer esse primeiro aí, o primeiro do primeiro curto, para depois os outros adaptar mais fielmente a quantidade, por assim dizer, né? Tomara que seja isso. Mas, cara, eu achei maneiro aqui o design, eu achei interessante aqui os acontecimentos também. Eu acho que o do Exército aqui foi uma adição até interessante, porque querendo ou não, uma parada dessa cai numa floresta, entra na atmosfera, no radar, por assim dizer, dos satélites e tudo mais. E ninguém sabe aonde caiu, o que caiu, como aconteceu. Então os caras eles já estavam ali sabendo algo que caiu, né, que aconteceu alguma coisa. Aqui já tem esse diferencial do Exército. Eu achei interessante isso, foi maneiro. Tá? Mas já mandaram para mim as outras duas partes, tá? Sobre essa história aqui. Não se preocupe que eu vou trazer, tá bom? E é isso, vou deixar o link aí no Batcaverna na descrição, tá? Deixa nos comentários também o que vocês acharam. Vou ficando por aqui, até a próxima. E valeu!